Bom, vou falar sobre a viscosidade e viscoelasticidade. A reologia, que é basicamente o estudo, né, desse grupo, que inclui propriedades como elasticidade, viscosidade e plasticidade. A radiologia, ela é o estudo do comportamento deformacional e do fluxo de matéria quando for submetidos a tensões. Isso, claro, em determinadas condições termodinâmicas ao longo de um intervalo de tempo, e que inclui nessas três propriedades. A viscosidade. A viscosidade, ela é a matéria, não, é a medida da resistência interna ou uma fricção interna de uma substância ao fluxo quando submetida a uma tensão. Então, quanto mais viscosa é, mais difícil de escoar e maior o seu coeficiente de viscosidade. E dependendo da força do fluido, sempre vai ter uma deformação. E além, né, dos fluidos reais, que são os líquidos, gases, sólidos fluidizados, que apresentam uma resistência à deformação ou ao escoamento quando submetidos a uma determinada tensão. Para os gases, a viscosidade está relacionada com a transferência de impulso devido à agitação, né, das moléculas. E já a viscosidade dos líquidos está mais relacionada com a força de coesão entre as moléculas. Isso, força de coesão entre as moléculas. A viscosidade, ela pode ser entendida como uma resistência do fluido a um escoamento de cisalhamento, ou seja, quando um fluido é submetido a uma tensão. Se ele flui de maneira rápida, ele é pouco viscoso, como, por exemplo, a água. Já se o fluido possui certa resistência ao escoamento, sua fluidez é baixa. Então, automaticamente, ele é altamente viscoso. Um exemplo são os óleos, óleo de cozinha, vegetal. A viscosidade, para a maioria dos fluidos newtonianos, tende a diminuir com o aumento da temperatura. Por exemplo, quanto maior a viscosidade, maior a taxa de diminuição. Igual quando a gente coloca o óleo na panela, ele, ao esquentar, ele automaticamente diminui, né, a viscosidade. E quando ele é submetido a alguma pressão, ele também vai diminuir a viscosidade. Ele tem um comportamento tixotrópico e são divididos em tipos de fluidos, né? Só um minuto. O comportamento tixotrópico é quando os fluidos apresentam um comportamento que é principalmente a dependência da viscosidade com o tempo de cisalhamento. Sua estrutura é quebrada à medida que o tempo decorre, fazendo com que a viscosidade caia. Por isso, suas propriedades são muito complexas e de difícil determinação. E os tipos de fluidos, eles são divididos em reversíveis ou elásticos, que obedece à lei de Hooke. Uma tensão aplicada a um corpo sólido causa uma deformação. E também são classificados como irreversíveis ou viscosos, que obedece à lei de Newton, que é sobre a viscosidade constante. Esse gráfico ele mostra mais ou menos a divisão em questão de deformação, cisalhamento, a dependência ou não do tempo. Aproveitando, existe, só para explicar um pouco, tem o que é newtoniano e o não newtoniano. Os fluidos newtonianos ele tem uma viscosidade constante e segue a lei de Newton, ou seja,
por exemplo, a água, o leite, óleos vegetais. Já os não newtonianos, a relação entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento não é constante. A viscoelasticidade. Os líquidos viscosos, eles não possuem uma forma geométrica definida e escoam irreversivelmente quando submetidos às forças externas. E tipo assim, os sólidos elásticos apresentam forma geométrica bem definida e, se deformados pela ação de forças externas, assumem outra forma geométrica de equilíbrio. Ou seja, é, vai depender de muitos materiais o comportamento de cada um. E essas características, elas podem ser tanto viscosas quanto elásticas e também podem ter um comportamento mecânico intermediário. O que seria? Ela vai ser viscoelástica, vai ter uma mistura aí. A equação constitutiva será uma intermediária entre as propostas de Hooke e de Newton, que determina se um fluido possui comportamento elástico, tipo assim, tem a importância em se descobrir se ele tem um comportamento elástico, visto que suas propriedades serão totalmente singulares. Pode acontecer dele deformar ou não, isso vai depender do fluido. E a determinação da elasticidade é dada por diferentes parâmetros, dependendo dos diferentes tipos de escoamento e a que tipo de fluido será submetido. Os fluidos viscoelásticos possuem uma memória. Eles podem sofrer deformações sem risco de danos e vão voltar à sua fase inicial, à forma inicial. Um exemplo é a mola, por exemplo. Quando você estica ela, ela vai sofrer uma ação, mas quando você solta, ela vai voltar à fase inicial sem ter nenhum dano. Nos fluidos viscoelásticos ocorre a mesma coisa, porém, o retorno para a posição inicial não ocorre de maneira perfeita. Pode dizer que, tipo assim, que o material apresenta um tempo de relação característico, que a memória que está associada também à memória do fluido. Na, na região de viscoelasticidade linear, para deformações pequenas, que são impostas lentamente, os arranjos moleculares nunca estarão longe do equilíbrio, e por isso a resposta mecânica será um reflexo molecular para que seja atingido novamente o ponto inicial. E dois parâmetros importantes nisso é o módulo elástico ou de armazenamento G e o módulo viscoso ou de perda G também. O elástico é praticamente a capacidade de armazenar energia. E o de perda é a forma com que ele vai soltar o calor, né? Passar essa energia pela forma de calor. E também temos os fluidos independentes do tempo e os fluidos dependentes do tempo, que naquele último gráfico até mostra a relação entre eles. Os fluidos dependentes do tempo são aqueles cujas as propriedades reológicas independem do tempo de aplicação da tensão de cisalhamento, eles são divididos em pseudoplásticos, dilatantes, plásticos de Bingham, esse que eu não sei falar o nome. E esses que têm a tensão inicial, né? Que são aqueles que não necessitam de uma tensão de cisalhamento inicial para começarem a escoar. Que são os não newtonianos, dentro dessa classe toda. E, na verdade, os dois primeiros são os não os que têm não, os que
não tem a tensão inicial. E os dois últimos, que é o de plástico e o outro, eles têm a tensão inicial, que são os que necessitam de uma tensão de cisalhamento inicial para começar a escoar, que são esses dois. E os fluidos dependentes do tempo são fluidos que possuem propriedades que variam no tempo quando submetidos a uma tensão de cisalhamento. Eles podem ser divididos em tixotrópicos e reopéticos. Não consigo falar. Opa, agarrou aqui, só um minuto. E tem esse gráfico também que eu achei legal. Eu achei uma explicação aqui bem bacana, que é a deformação e gradiente de velocidade, que fala o seguinte, que considerando um fluido contido entre duas placas planas paralelas de área A, separadas por uma distância y, uma força F é aplicada na parte superior, movimentando a placa em uma velocidade constante em relação na placa inferior, que é mantida fixa. Aí mostra aqui na figura, né? E essa força dá origem a uma força de mesma intensidade, porém em sentido contrário, à força de cisalhamento, que existe somente devido às forças de coesão do fluido com, com as paredes da placa e entre as camadas de fluido, né? Tipo, do regime laminar. A força de cisalhamento dá origem a um gradiente de velocidade entre as placas, supondo que haja um deslizamento do fluido nas paredes das placas, a velocidade do fluido será igual a zero na placa inferior e igual a 1 na placa superior. Isso contando com a lei de Newton da viscosidade, que diz que a relação entre a tensão de cisalhamento, que é a força de cisalhamento vezes a área, e o gradiente local de velocidade é definida através de uma relação linear, sendo a constante de proporcionalidade a viscosidade do fluido. Que assim, todos os fluidos que seguem esse comportamento são denominados fluidos newtonianos. E é isso. Obrigada.